Uma jovem estava voltando de uma festa, mas infelizmente ela nunca chegou em casa. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Não esquece de ativar o sininho de notificações, de deixar um like, que isso é muito importante, ajuda muito aqui o canal. Compartilhe o vídeo com os amigos também. Bora pro vídeo. Lisa Jane Hazion nasceu no dia 12 de abril de 1970 e foi criada por sua mãe Christine e sua avó Eleanor em Bonnewell Road, na cidade de Lee, na Inglaterra. Ela frequentava a Bideford High School e era uma jovem popular e extrovertida. Além disso, ela participava de um grupo de cross country. No dia 8 de dezembro daquele ano, sua mãe a deixou ir a uma festa na casa de um amigo, com a condição de que ela deveria estar em casa às 10h30. A festa foi realizada na casa do amigo Andrew Hilton, de 16 anos, localizada na Lee Road. Na época, ela estava com 14 anos e namorava com um jovem chamado Craig Newell, que tinha 16. Lisa foi a única garota que participou da festa e saiu do local às 10h15, após se despedir do namorado. Ela deveria então caminhar mais ou menos 3 quilômetros para chegar em casa. E testemunhas a viram caminhar pelo centro da cidade e depois a avistaram caminhando pela Book Street, que ficava a apenas 1 minuto a pé de sua casa. Ela já havia percorrido o caminho para casa várias vezes e era muito utilizado pelos habitantes locais. Por mais que fosse uma distância longa e era de noite, ela não tinha medo de que algo pudesse acontecer. Todos achavam que o local era muito tranquilo e seguro. Alguma coisa aconteceu e Lisa nunca chegou em casa. Sua mãe relatou seu desaparecimento muito rápido, às 10h45, e ela mesma saiu para procurá-la. 5 minutos antes da meia-noite, um homem passeando com seu filho descobriu o corpo de Lisa em um beco, perto de uma garagem, a apenas 200 metros da casa dela, que ficava na Bonnewell Road. Era evidente que Lisa lutou desesperadamente com seu agressor. Ela tinha hematomas graves nos lábios e no rosto, além de arranhões no pescoço. Concluiu-se que o hematoma em seus lábios provavelmente veio dela ter levado um soco na boca. O detetive Terence Millard logo assumiu a investigação e descreveu o caso dela como sendo tratada com muita violência. Não podemos ter certeza do que aconteceu, mas segundo a investigação, Lisa foi atraída ou forçada pelo seu assassino a entrar em um beco próximo entre Newlands Road e Rugby Road. Seu assassino então a atacou sexualmente e a matou. O patologista concluiu mais tarde que sua morte foi devido à pressão em seu pescoço, provavelmente devido ao fato de sua camiseta ter sido apertada em volta do pescoço pelo agressor. Suas roupas estavam bagunçadas, com a saia puxada até a cintura e a calcinha rasgada. A conclusão foi que o assassino provavelmente puxou a camiseta dela com força, com uma das mãos, e usou a outra para cobrir sua boca. O legista também observou mais tarde que provavelmente o objetivo do homem era apenas agredi-la sexualmente, mas as coisas saíram do controle e ele a matou. Numa conferência de imprensa, 3 dias após o assassinato, a polícia falou sobre os 3 ataques sexuais anteriores contra mulheres na área. Eles ocorreram num raio de apenas 1,6 quilômetros do local onde Lisa foi morta. O primeiro caso que aconteceu na região foi em agosto de 84. Uma mulher foi atacada quando voltava para casa em Rugby Road, que ficava atrás do mesmo beco onde Lisa foi agredida. A vítima, nesse caso, relatou que o agressor surgiu por trás dela, colocou a mão sobre sua boca para conter seus gritos e ameaçou matá-la. As ameaças de morte também foram uma característica dos outros 2 ataques contra as mulheres. O agressor, nesse caso, foi descrito como tendo cerca de 20 anos, era um jovem bonito e usava equipamento de corrida. A vítima do ataque de agosto conseguiu escapar, conversando calmamente com ele e caminhando com ele por 300 metros, até que ele a deixasse sozinho e fosse embora. Ela afirmou que ele contou a ela em sua conversa como ele não conseguia arrumar uma namorada. As investigações também determinaram que um homem foi visto por testemunhas
cuidando Lisa na segunda e terça-feira na semana em que ela foi morta. Foi descoberto que esse homem a seguiu até sua casa na quarta-feira. A polícia estava otimista de que o caso poderia ser resolvido rapidamente por causa desses relatos. Um homem logo foi preso sob suspeita de seu assassinato, mas ele foi libertado sem acusação. Ele continua sendo o único indivíduo preso sob suspeita do assassinato de Lisa. Este homem morreu em 2005, tendo sido descartado pela polícia o seu envolvimento no assassinato de Lisa. Outro indivíduo foi interrogado na prisão 2 anos e meio após o assassinato, sendo detido por um crime separado, mas nenhuma ação adicional foi tomada. Esse homem, que tinha 32 anos, foi entrevistado pela primeira vez pelos policiais depois de terem sido alertados por um detetive de Liverpool sobre os comentários que ele fez quando foi interrogado e acusado pelo assassinato separado de uma mulher de 84 anos. O prisioneiro foi entrevistado uma segunda vez sobre o assassinato de Lisa, 2 semanas depois de ser interrogado sobre o assunto pela primeira vez, mas nada de importante foi encontrado. Em maio de 85, ocorreu outro ataque com motivação sexual na área, que pode estar ligado aos casos anteriores. Um homem agarrou uma mulher e segurou-a contra uma parede, mas fugiu enquanto tirava a roupa da mulher depois que faróis de um carro o assustaram. Este ataque ocorreu a apenas alguns metros de onde ocorreu o assassinato de Lisa. Infelizmente, o caso esfriou e foi arquivado por falta de pistas. O caso arquivado continuou a receber publicidade significativa nos anos seguintes. Em 1988, um jornal importante de Manchester destacou o caso como um dos assassinatos de grande repercussão na região que ainda não tinha sido resolvido. O caso de Lisa foi apresentado no episódio 1º de fevereiro de 2005 do Crime Watch, o que levou a 27 ligações para o programa oferecendo informações potenciais e uma nova onda de publicidade. A polícia revelou que tinha 2 novas pistas para seguir após essas ligações, algumas das quais eram de mulheres que estavam preocupadas com o comportamento de seus parceiros naquele momento. E várias pessoas que ligaram nomearam 2 homens. Em 2011, o mesmo jornal importante de Manchester revelou que a polícia de Manchester tomou a medida radical de coletar amostras de grupos de homens na área de Lee, depois que os investigadores conseguiram isolar um perfil parcial de DNA encontrado no corpo da jovem Lisa. O chefe da unidade de casos arquivados da polícia confirmou que a coleta estava ocorrendo, dizendo que este é um dos casos que não vamos abandonar. Mais tarde, em 2019, foi revelado que o perfil de DNA isolado é bom o suficiente para uma comparação direta com o suspeito. E o simples fornecimento do nome de um indivíduo pelo público poderia resolver o caso, permitindo apenas uma comparação de seu DNA com a amostra. Apenas 2 anos após o assassinato de Lisa, a importância do DNA na possível solução do caso foi destacada pela apreensão de Colin Pickfork, por 2 assassinatos com motivação sexual a cerca de 160 quilômetros de distância. Naquela, que foi a primeira vez que o DNA foi usado no Reino Unido para condenar um assassino. A estratégia utilizada nesse caso, de recolher o maior número possíveis de DNA de homens locais, foi a mesma utilizada posteriormente no caso de Lisa. Em 2018, o assassinato de Lisa foi incluído nos casos da série The Investigator, de Mark Williams. Ele sugeriu que não pode ser descartado como possivelmente ligado, mas o DNA de Tobin já se encontrava na base de dados nacional de DNA e a investigação policial sobre se Tobin fez mais vítimas terminou em 2011, uma vez que não havia provas de que o ligassem a outros casos, como o de Lisa. Então, ele não tinha nenhuma ligação com o caso da Lisa. Uma conhecida página no Facebook foi criada em algum momento depois de 2010, dedicada a ajudar a resolver o caso de Lisa. A página tem mais de 2.300 membros. Tem sido uma fonte potencial de novas informações e um lugar que reacendeu memórias de Lisa. A página foi criada por Ryan Daly e Andrea Aldred, uma antiga colega de escola de Lisa. Ryan nasceu 6 anos após a morte de Lisa, mas sua família morava na mesma propriedade que a estudante. E ele sentiu um desconforto e uma dor na comunidade em relação a esse caso. O caso de Lisa é um caso na minha cidade natal, onde as pessoas só querem um encerramento e respostas. É descobrir quem é esse homem, disse o Ryan. Vivi em Lee toda a minha vida. Apesar de não ter nascido quando este crime foi cometido, comecei a aumentar a conscientização sobre esse caso em maio de 2016. Eu tinha ouvido falar do caso há anos.
antes de começar a aumentar a conscientização. Estou determinado a obter justiça e encerramento para esse caso. Lisa tinha 14 anos e era uma jovem com toda a vida pela frente. O que aconteceu com ela é um grande erro que precisa ser corrigido. A família e os amigos de Lisa e o povo de Lee precisam de um encerramento e descobrir quem é o responsável por isso. Nos meses que se seguiram à sua morte, seus colegas de escola encontraram uma maneira de se lembrar da garota com entusiasmo pela vida. Uma cerejeira foi plantada no terreno da escola e uma placa com seu nome foi instalada. Infelizmente, a árvore foi destruída em 2022, durante uma tempestade, e a placa também foi danificada. Mas um pouco depois, graças aos esforços do ex-colega chamado Neil e da professora Louise, a placa foi trocada e uma cerimônia foi realizada. Ryan Daly comentou em uma entrevista: "Pessoalmente, acho que o assassino era alguém que conhecia Lisa, alguém que estava apaixonado por ela e obcecado por ela. Talvez ele fosse um jovem na época, e acho que provavelmente foi protegido pela família, e ele tem vivido sua vida agindo normalmente hoje em dia." O atual repórter-chefe do jornal de Manchester, Neil Keating, disse que até hoje a comunidade de Lee não esqueceu de Lisa. O primeiro assassinato coberto por ele foi o caso da Lisa, e ele diz que é assombrado por esse caso até hoje. Ele foi um dos repórteres que mais investigou esse caso e passou as notícias para as pessoas. Em 2018, o jornal pagou pela impressão de centenas de cartazes com uma foto da Lisa para a polícia distribuir nas lojas e empresas em Lee. O assassinato de Lisa foi descrito como um dos mais notórios assassinatos não resolvidos na região, e uma recompensa alta de 50 mil libras foi oferecida pela polícia a partir de 2017, para qualquer pessoa que pudesse fornecer informações que levassem à condenação do assassino de Lisa, e essa recompensa está ativa até hoje. Desde 2023, o caso de Lisa continua a ser regularmente apresentado na mídia. Martin Bontley, chefe da unidade de casos arquivados, disse: "Esse caso nunca ficará parado e estamos determinados a obter justiça para a família de Lisa, embora sua mãe já tenha morrido." Ele acrescentou: "Meu instinto é que a pessoa que assassinou Lisa deve ser um morador local e deve conhecer bem a região. Os esforços para descobrir quem matou Lisa e levá-los à justiça nunca cessarão. Este é um caso que ainda está sujeito a revisões regulares e agiremos sempre com base em novas provas ou informações que levem a um resultado positivo. Estou convencido de que alguém sabe quem atacou Lisa e a deixou para morrer, e que deveria fazer a coisa certa agora e entrar em contato com a polícia, com a Crime Stoppers ou com a unidade de casos arquivados." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso que deixa a gente com raiva, pra gente não saber o que aconteceu com ela, quem é o seu assassino. Então, de início parecia que seria um caso fácil de ser resolvido, mas infelizmente já se passaram muitos anos e a gente ainda não tem uma resposta. Mas a gente espera, tem o DNA, vai que alguma coisa nova apareça. Então, qualquer informação eu trago aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.